Senhora deputada, senhores deputados, senhora jornalista, senhores assessores e funcionários, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à comissão, que também é vossa. Vamos estabilizar então as condições para iniciarmos os nossos trabalhos. Senhor Engenheiro Thierry Ligonier, seja bem-vindo, doutora Ana Zita Gomes, por parte da Comissão Executiva da ANA Aeroportos. Já nos conhecemos, não é a primeira vez, e potencialmente poderá não ser a última também, imagino eu, será o que tiver que ser. Então, se estamos todos já em condições de iniciar os trabalhos, traz-nos aqui um requerimento que foi aprovado na Comissão por iniciativa do Grupo Parlamentar do Chega e que, entre outras audições que são requeridas, está a Comissão Executiva da ANA Aeroportos. E, portanto, é por aí que vamos começar hoje. E, como o requerimento é do Grupo Parlamentar do Chega, é o Chega que inicia a audição. Para o efeito, tem 5 minutos mais 1 minuto de bónus. E quem vai iniciar é exatamente o senhor deputado Filipe Melo. Quando quiser, Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Engenheiro Thierry Ligonier. Mais uma vez, obrigado pela sua presença e também quem o acompanha. E, Sr. Engenheiro, eu gostava de lhe perguntar, enquanto CEO da ANA Aeroportos, como é que o Sr. Engenheiro vê a questão do ground force e do safety em matéria aeroportuária? Portanto, a gestão aeroportuária que a ANA faz e que o Sr. Engenheiro é o principal responsável, tem naturalmente grandes preocupações com o que se vai passando em termos de segurança. E a primeira questão que eu gostava de lhe colocar é: o Sr. Engenheiro tem conhecimento que há empregados, trabalhadores da Menzies e da Portway, estrangeiros, que não falam uma palavra em português, que comem e dormem, e eu sublinho, comem e dormem dentro do aeroporto, que muitas vezes são responsáveis pela filtragem de passageiros Schengen e não Schengen que dão entrada nos nossos aeroportos em Portugal. Portanto, essa seria a primeira questão que eu tinha para lhe colocar. E que, naturalmente, pedia, como já vem sendo hábito no Sr. Engenheiro, uma resposta direta e concisa. Depois, perguntava-lhe também o que é que nos pode dizer em relação aos trabalhadores de handling das duas empresas que estão a operar dentro dos aeroportos nacionais? Acha ou tem alguma percepção se efetivamente esses trabalhadores estão motivados para o desempenho das suas funções, que são de elevada importância, como nós sabemos, que ponham em causa a segurança de um aeroporto, que ponham em causa a segurança do nosso território nacional, por via da entrada de passageiros e da saída de passageiros também. É importante não esquecer que, através do nosso país, se não for feito o controle devido, há muita probabilidade de estarem a sair cidadãos ilegais do nosso país para outros países do espaço Schengen. E nessa questão de motivação, eu perguntava ao Sr. Engenheiro se tem conhecimento do salário base que oferem esses trabalhadores das empresas de handling. Eu tenho aqui alguns exemplos que lhe posso mostrar. Vencimento base 735,48, vencimento base 608, penso que isto está abaixo do que é o salário mínimo nacional, e que
no final dá salários líquidos de 892 euros. Até aqui tudo bem, Sr. Engenheiro, nada a opor, porque está acima do salário mínimo nacional. Por pouco, mas está. Mas está contemplado horas extras, subsídio de turno, subsídio de Natal, por duodécimos, subsídio de refeição. Tudo que é extras está aqui. Explique-me, Sr. Engenheiro, se faz sentido, se o Sr. Engenheiro aceitaria a trabalhar na ANA alguém que tivesse este nível de responsabilidade, e volto a dizer, ao nível do handling, mas muito mais importante do que isso para o país, volto a dizer, ao nível do safety. Aceitaria ter alguém a trabalhar na sua empresa que tivesse esta miserabilidade, esta precariedade, esta, desculpe a expressão, esta prostituição de salário, que não tem outro nome, que vemos em trabalhadores, com esta responsabilidade que estes têm. Desculpe os termos que eu usei, Sr. Engenheiro, mas eu não encontro outra forma de explicar a nossa indignação. E volto a dizer, e não me canso de usar esta palavra, é a segurança aeroportuária que está em causa. É a segurança do nosso país que está em causa. É a segurança do espaço Schengen que está em causa. Como é que nós podemos ter pessoas motivadas a pagar esta miséria de salários? A ANA sabe, ou tinha conhecimento disto que está aqui a passar? A ANA sabe, ou tinha conhecimento, que temos trabalhadores destas empresas que vivem dentro do aeroporto. Sabe que num aeroporto gerido pelo Sr. Engenheiro, há um cidadão brasileiro que trabalha nesta empresa, que é procurado por vários crimes em 5 estados do Brasil e que está a trabalhar nos nossos aeroportos. Isto é grave, Sr. Engenheiro, isto é grave. Estamos a tocar num ponto em que a segurança está a ser fortemente comprometida. E eu pergunto, Sr. Engenheiro, o que é que pensa fazer, que ações pensa tomar, que medidas pensa implementar no curto prazo para inverter, desculpe, mas é esta a expressão que eu tenho, esta bandalheira que se transformaram as empresas de handling fruto das suas administrações. E recordo que ontem a administração da Menzies Portugal fez chegar ao seu presidente desta comissão a renúncia a vir aqui prestar estes esclarecimentos. Por incompatibilidade de agenda, dizem eles. Sr. Engenheiro, isto é grave. Isto é grave. Além do que se está a passar, além de não quererem pagar condignamente a quem desempenha estas funções, vou concluir, Sr. Presidente, a quem desempenha estas funções, ainda têm o displante, que não tem outro nome, o displante de não querer vir a esta casa dar esclarecimentos. Mas virão. Garanto que virão, nem que tenham que ser utilizados outros mecanismos. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Sobre as perguntas todas que colocou, o Sr. Engenheiro irá responder. Sobre a última, respondo eu, porque tem a ver com a mesa e com as dificuldades de agendamento da audição da Menzies. O Sr. Deputado, inclusive, ontem, questionou a mesa sobre isso. Está prevista a audição da Menzies acontecer a seguir ao orçamento. Não aconteceu hoje, nem vai acontecer amanhã, porque, num primeiro momento, a Menzies revelou indisponibilidade, depois revelou disponibilidade. Em face a essa disponibilidade, reacertamos a agenda de terça e quarta para incluir a Menzies, e depois, a seguir, a Menzies revelou indisponibilidade outra vez, justificando, há uma justificação interna dessa indisponibilidade. E ontem, já na fase mais adiantada, revelou outra vez a disponibilidade. E, portanto, ontem já não era possível agendar para hoje. Portanto, Sr. Deputado, esta é a questão da forma como as coisas se passaram, tendo ficado apalavrado, acertado, que a Menzies virá à Comissão logo a seguir ao orçamento, inclusive para não haver estas dificuldades de agenda, que foi isso que nos foi transmitido e justificado, em concreto, já referiram os dias em que estão disponíveis para dezembro, para as coisas correrem bem. Julgo que estão as condições para correrem bem.
E também vai correr bem agora, porque o Sr. Engenheiro vai responder às questões que são colocadas e nós vamos ouvir. Faz favor, Sr. Engenheiro. Com certeza, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos, senhores deputados. Sempre um gosto de estar aqui convosco e, de facto, a situação que o Sr. Deputado descreveu não é longe de ser a situação da ANA. Eu sempre tenho o gosto de estar aqui convosco a explicar, de facto, o funcionamento do nosso setor e da nossa empresa. Obviamente, eu respondo tanto pelas questões relacionadas diretamente com a ANA Aeroportos. Não vou poder responder em nome da Menzies, que é outra empresa, mas vou tentar esclarecer aqui um bocadinho o funcionamento e aquilo que é o conhecimento, o papel da ANA, o papel das empresas de handling, o papel das próprias entidades de regulação em relação às situações descritas, das quais nós não tínhamos conhecimento antes delas se tornarem públicas. Estava a dizer que, efetivamente, a situação descrita está longe de ser aquela que se aplica na ANA. A ANA tem níveis de remuneração bastante satisfatórios, julgo eu, para os seus trabalhadores. Não há situações destas na nossa empresa e, julgo eu, também não do lado da Portway, que conheço um bocadinho por ser uma empresa detida 100% pela ANA. Portanto, em relação primeiro, eu acho que é importante nós esclarecermos quais são os perímetros de responsabilidade das empresas de handling. As empresas de handling fazem a assistência às companhias aéreas, tratam do embarque e desembarque dos passageiros, das malas, da carga, mas não fazem o controle de fronteiras. Foi referido efetivamente aqui que podiam ter um papel de filtragem dos passageiros Schengen e não Schengen. A primeira filtragem, obviamente, diz respeito ao controle de fronteiras que é realizado pelas entidades responsáveis por isso, que é hoje a PSP nos aeroportos portugueses, portanto, que tem a responsabilidade de deixar passar ou não deixar passar os passageiros em zona internacional ou entrar no país no sentido contrário, em função, efetivamente, das suas características. Portanto, há um controle de documentos que é feito na porta de embarque pelos agentes de handling, obviamente, mas isto vem depois da passagem da fronteira, tratando-se de voos internacionais. Coloco-se aqui a questão da remuneração destas funções de handling. As funções de handling, de assistência às companhias aéreas, são atividades de muito pouca margem económica, com um contexto bastante concorrencial. Portanto, e são muitas vezes, efetivamente, empregos menos qualificados que os empregos que podemos encontrar, por exemplo, na nossa própria empresa, na ANA, mas são pessoas que recebem formação para tudo aquilo que eles são levados a fazer, as tarefas que executam lá à volta dos aviões. Obviamente, uma temática muito importante para todos nós, para o gestor dos aeroportos portugueses, em primeiro lugar, é a segurança. Eu tenho tido a oportunidade de dizer aqui nesta Assembleia a importância fulcral, a prioridade absoluta que nós damos à matéria de segurança. E não é apenas a ANA. Todo o sistema, digamos, à volta da atividade da aviação civil, coloca como primeira prioridade, de facto, a questão da segurança. O regulador da aviação civil, a ANAC, a nível europeu também, a EASA, e a nível internacional, ICAO, constroem um sistema de management da segurança que obriga, de facto, todos os atores da cadeia de produção do serviço de transporte aéreo, aeroportos, companhias aéreas, handlers, a escreverem, de facto, procedimentos manuais de operações, de facto, que integram a formação de cada uma das pessoas que têm, de facto, que realizar atividades à volta dos aviões.
E, portanto, aqui trouxe para também ilustrar este facto, 2 documentos, são as sebentas de formação da segurança da aviação civil na parte safety e na parte security, que fazem parte aqui da formação obrigatória para todas as pessoas que têm acesso ao lado do ar. Eles têm que receber, portanto, a formação que está aqui, que consta destes 2 documentos. Vou passar estes documentos aqui, talvez, Sr. Presidente, para o conhecimento dos senhores deputados. Portanto, esta formação é sancionada por um teste, obviamente, que esta formação está realizada em português. Portanto, normalmente, todas as pessoas que recebem esta formação são testadas em língua portuguesa, a formação está em língua portuguesa, a partir daí, todas as pessoas que têm acesso ao lado do ar deveriam ter um conhecimento suficiente da língua portuguesa para poderem exercer as suas atividades. Porque, senão, era difícil eles passarem o teste, de facto, relacionado com esta formação. Esta formação também é um requisito fundamental para obter o cartão de acesso ao lado do ar. Nós emitimos um cartão e este cartão é obviamente sujeito à produção, à demonstração de alguns documentos de identidade, os certificados de formação e obviamente o registro criminal das pessoas que estão a pedir este acesso. Eles têm que produzir um registro criminal, um extrato de registro criminal, para demonstrar que, efetivamente, não há matéria, de facto, que impede o acesso destas pessoas ao lado do ar, que é uma zona muito crítica, obviamente, em termos de segurança da aviação civil. Estes documentos, o registro criminal, a identidade, constituem um dossiê que é apresentado à PSP e a PSP faz um inquérito para cada pessoa, de facto, de probidade. É isso que se diz, não é? Probidade. Então, ou seja, o certificado, peço desculpa é uma prova, obrigado. Uma prova que, efetivamente, estas pessoas não têm tido problemas com a justiça, não há nada que seja ativo e que possa impedir o acesso ao lado do ar. E o cartão de acesso é retirado, pode ser retirado se houver um problema depois da sua entrega, da sua atribuição. Se houver um problema, em qualquer momento pode ser retirado, seja pela polícia, seja pelo próprio diretor do aeroporto, se houver, de facto, um incumprimento de algumas regras relacionadas com a segurança da aviação civil. Bom, isto é o contexto geral. Agora, na matéria social, obviamente deixarei à empresa Menzies explicar ou responder às observações efetuadas, mas nós estamos também escrutinados, as nossas empresas todas, pelos reguladores, a autoridade responsável pelas condições de trabalho faz regularmente auditorias e verificações das nossas empresas. Senhores deputados, os dois é um manual e é um manual de formação, aliás, são 2 manuais de formação. São bastantes páginas, portanto é impossível conseguir agora disponibilizar. Serão disponibilizados via mail mais tarde, mas no decurso desta audição, para não estarem a passar, não é? Porque se algum grupo parlamentar entender, portanto, faça sinal e eu forneço os manuais para poderem desfolhear agora aqui, com o tempo disponível que existe. Passamos agora, então, ao grupo parlamentar do Partido Socialista, é o Sr. Deputado Ricardo Costa, não é? O Sr. Deputado tem 6 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente Executivo da ANA, Engenheiro Thierry Liconier, Doutora Ana Zita Gomes, Diretora da Comunicação também, assistente neste processo. Boa tarde a todos. Bom, o Chega, ao trazer esta Comissão o assunto da segurança nos aeroportos, a partir dos problemas de controle de fronteiras, permitam-me que diga que, em bom português, o Chega mistura alhos com bugalhos, para servir, obviamente, as suas narrativas falaciosas, como já estamos habituados, e para construir relações de causa e efeito que só o raciocínio forçado claramente consegue alcançar. Ou seja, confunde sempre
aquilo que se chama dizer a árvore como a floresta, parte do particular para a generalidade. Portanto, primeiro, é redutor partir da premissa de que problemas tão diversos e tão distintos possam resumir-se a um único problema, Sr. Deputado, claramente. Depois, uma coisa são as questões laborais e outra, bem diferente, são as questões e o tema da segurança. E, obviamente, que o Partido Socialista não coloca em causa nenhuma dimensão que estas audições procuram clarificar, isso estamos todos de acordo. Mas, aliás, é com o maior sentido de responsabilidade e de respeito institucional que as tentamos esclarecer e aprofundar até. E é com este sentido de responsabilidade e respeito, Sr. Presidente e Sr. Presidente da ANA, por estas audições, que a primeira questão que lhe coloco é a seguinte. A segmentação do CEF, com a parte administrativa entregue ao Instituto dos Registros e Notariado e à Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, com as questões de segurança e fiscalização transferidas para a PSP, pode resolver as dificuldades no controle das fronteiras? Esta é a primeira pergunta que gostava de fazer. Depois, teremos respostas mais ágeis em situações de emergência ou de ameaça à segurança interna com a integração na e da PSP? A Polícia de Segurança Pública pode reforçar o serviço público prestado nos aeroportos e compensar a escassez de outros recursos humanos, contribuindo para a celeridade funcional do controle das fronteiras aeroportuárias? A redefinição, Sr. Deputado Filipe Melo, eu não interrompi quando estava a falar, peço-lhe, obviamente, que eu sempre apresentei com os trabalhos, mas peço que respeite, pelo menos, o tempo que diz respeito a cada grupo parlamentar. Muito obrigado. Sr. Não, Deputado, Sr. Deputado, não, deixa descansado. Sr. Deputado Ricardo Costa, Sr. Deputado Filipe Melo, Sr. Deputado Ricardo Costa, o ambiente está bastante controlado. Até está frio, Sr. Presidente. É verdade que eu pedi para ligar um bocadinho o ar-condicionado, mas podemos corrigir isso. O Sr. Deputado pode fazer uns à-partes dentro de um determinado registro sonoro que não foi ultrapassado. O que o Sr. Deputado não deve fazer é entrar em diálogo direto, porque senão os à-partes vão começar a subir de tom. Mas neste momento tem condições. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, a redefinição das regras de controle das fronteiras pode garantir uma adequada racionalização ou adequação dos recursos humanos, isto é, com outras regras é possível manter rácios ajustados de profissionais e um serviço eficaz e eficiente no controle dos que chegam a Portugal de avião? Podemos considerar que o plano de ação para as migrações apresentado pelo Governo tornou-se mais eficaz o sistema de retorno de cidadãos em situação irregular, mas não garante meios adequados para o controle fronteiriço? Pergunta que também lhe deixo. A reformulação do quadro institucional, jurídico e operacional não será adequado? A proposta de lei que pretende criar a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, a UNEF, na PSP, estabelece o sistema de entrada e saída e o respectivo registro de dados. Estamos de acordo. Mas este é um passo suficiente para melhorar a eficácia e a eficiência do controle nas fronteiras externas do espaço Schengen? Eram estas questões que eu gostava que me respondesse. Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Costa, com todas as condições, colocou as questões todas, muitas delas fora do objeto desta audição, ou a extrapassar, mas o Sr. Engenheiro tem a oportunidade de responder e, portanto, irá responder às questões que entender e vai fazê-lo entretanto, não é? Vamos lá, Sr. Deputado. Vamos ouvir então o Sr. Engenheiro Thierry. Faz favor. Sr. Deputado, eu não vou poder responder, obviamente, a todas as perguntas, porque nós estamos dentro da estrutura da PSP para poder avaliar a questão da quantidade de recursos, mas acho que efetivamente o que se procurou com esta reforma foi assegurar os meios necessários para um controle de fronteira eficaz, em termos digamos, de filtragem, para retomar a palavra do Sr. Deputado, filtragem das pessoas e também em termos de facilitação, que é aquilo que nós também nos interessa, além da parte da segurança, obviamente, que é imprescindível, mas também a facilitação, que é assegurar um nível de serviço aceitável, um tempo de tratamento aceitável para os passageiros que chegam e que saem do país. Portanto, isto foi o efeito que se procurou através desta reforma, e eu julgo que há condições para, de facto, progredir com este objetivo, e estamos a trabalhar naquilo que diz respeito
a ANA estamos a trabalhar de forma eficaz com o Governo, com o cedente, para de facto que seja assegurado o menor tempo de espera possível no controle de fronteiras e o maior conforto para os passageiros e uma operação eficaz, porque muitos dos processos no aeroporto dependem efetivamente da eficácia deste processo de controle de fronteiras, sobretudo numa altura em que vamos entrar com novas regras, como o Entry-Exit System. Portanto, a capacidade de resposta do controle de fronteiras vai se tornar muito importante. Muito bem. Senhor Engenheiro, passamos então ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Maurício Marques, 6 minutos. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho de Administração, a Sra. Diretora de Comunicação. O assunto que hoje nos traz reverte-se da maior importância por nós. O aeroporto, ou os aeroportos, são de vital importância, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista da imagem de qualquer país, e estes particularmente para o nosso. Nós somos um país que temos uma componente de turismo muito interessante e a chegada ao aeroporto é a primeira imagem, é o postal que qualquer turista que nos visita colhe à primeira impressão. E por isso nós dedicamos uma particular atenção ao funcionamento dos aeroportos. E a primeira questão que eu tenho a colocar é o seguinte: na verdade, foi criada uma entropia, na nossa opinião, com a extensão do CEFA. A extensão do CEFA foi, de certa forma, um pouco atabalhoada, se assim poderei dizê-lo, e não foi preparada uma resposta adequada, e por isso é nosso entendimento que foi criada uma perturbação adicional no aeroporto de Lisboa e nos outros aeroportos. Obviamente que, quando há uma transição de funcionamento, de serviço, e ela não é devidamente preparada, isso cria uma entropia grande no funcionamento de qualquer atividade. E muito mais numa questão do aeroporto. E a primeira questão que eu coloco, de facto, nós sabemos que não compete à ANA o verificar das entradas e saídas dos passageiros, mas é um operador interessante nos aeroportos, nomeadamente no aeroporto de Lisboa, e a questão primordial é esta: é se o Sr. Presidente considera que, nessa altura, houve ou não houve uma perturbação adicional no funcionamento do aeroporto e dos aeroportos. A segunda questão, é que também não nos preocupa, obviamente, é uma questão de segurança. A segurança tem um efeito primordial na operação de qualquer aeroporto. Melhor dizia, de qualquer passageiro que se disponibiliza a fazer uma viagem de avião. Obviamente, a primeira coisa que qualquer passageiro, obviamente, tem em conta é as questões de segurança. E por isso, essa era a outra questão que eu lhe coloco, é que se, efetivamente, considera que os nossos aeroportos são ou não são seguros. Já disse e facultou-nos os manuais de segurança que estão à disposição de todos os operadores, mas, independentemente dos manuais, independentemente da formação, há depois uma avaliação que eu questiono se efetivamente existe ou não existe, periodicamente, sobre os conceitos que são introduzidos nos manuais e depois a sua execuibilidade prática. Essa era uma outra questão. Segunda questão, o requerimento do Chega faz aqui referência às condições dos trabalhadores e, obviamente, também não podemos deixar passar isto em claro. Sabemos que nem todos são da responsabilidade da ANA, mas há uma das empresas em que a ANA é o acionista único e, portanto, penso que também terá que ser uma preocupação da ANA as condições em que os trabalhadores operam. É verdade que o requerimento que nos foi aqui apresentado faz aqui algumas referências
que nós consideramos que não são aceitáveis, porque, a serem verdade, obviamente, poderiam pôr em causa aquilo que disse inicialmente da segurança, mas, portanto, queria que o Sr. Presidente já se referiu a isso, mas para que não houvesse dúvidas, eu gostaria, o PSD gostaria de saber se existe ou não existe condições de higiene e segurança de trabalho, porque até aqui é uma questão que aqui se põe até para os trabalhadores envolvidos nas operações dos aeroportos. Termino dizendo, para nós, o funcionamento dos aeroportos nacionais é de vital importância. Nós somos um país exportador de turismo. O turismo tem um valor acrescentado acentuado na nossa economia e, como é óbvio, nós temos aqui preocupações adicionais e que gostamos de estar descansados, que efetivamente a segurança nos nossos aeroportos são efetivamente cumpridas e que efetivamente contribuem para a boa imagem, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista de visibilidade também do país, em todas as pessoas que nos procuram nos seus momentos de lazer. Muito obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques, o Sr. Presidente da ANA, então, o Sr. Engenheiro, para responder, faz favor, tem 6 minutos à disposição. Obrigado, Sr. Deputado. A primeira questão, portanto, que colocou foi em relação às perturbações eventuais que decorreram da mudança da entidade titular do controle de fronteiras. É natural que haja sempre uma fase transitória, até porque há uma questão de formação das pessoas que estão levadas a fazer o controle de fronteiras, não é? E muitas vezes é preciso o chamado on-job training em inglês, portanto a formação no sítio, onde as pessoas novas substituem uma pessoa experiente para aprender. E é natural que nesta fase de transição haja uma entropia, uma dificuldade, que o processo seja um bocadinho mais lento do que uma pessoa experiente a fazer o trabalho. Portanto, esta transição, acho que as entidades tentam geri-la da melhor forma possível, com as limitações de recursos que eles têm. É isso que eu poderia dizer, visto do exterior, sobre esta fase de transição. A questão da segurança dos aeroportos, eu julgo que os nossos aeroportos, em Portugal, são seguros. É um sector extremadamente escrutinado por diversas entidades, constantemente auditado. É uma prioridade a questão da segurança, como disse, é uma prioridade nossa, é a nossa primeira prioridade, mas acho que é a primeira prioridade de todas as entidades que lá trabalham, as companhias aéreas também, os handlers também. Acho que, e o regulador, que fiscaliza de facto a aplicação dos nossos manuais e das nossas políticas e dos nossos processos de segurança, também acho que é a primeira preocupação de toda a gente. Eu julgo que em Portugal temos um excelente nível de segurança e é o sistema em vigor na aviação, é um sistema de management da segurança, um sistema de melhoria contínua, através do qual nós analisamos cada evento, cada coisa que acontece que não esteja finalmente completamente na aplicação das regras, é analisado, é tratado e há um plano de ação corretiva associado a cada um destes eventos para evitar a repetição de tal evento. Portanto, cada vez está melhor, é isso o objetivo, é cada vez mais escrutinado, e acho que o nível de segurança que nós temos alcançado hoje é muito bom. Em relação às condições de higiene e de segurança do trabalho no handling, como disse, é uma atividade com poucas margens, com salários baixos, com muita concorrência, e uma atividade que é sujeita, e isso talvez é a parte mais difícil, a muitas variações potenciais, quando há evoluções, há um crescimento elevado ou há um decrescimento elevado. Isto já aconteceu
a várias empresas do sector e com obrigações de reorganizar, de facto, as empresas consideradas em função destas mudanças do volume de atividade. Isto é uma coisa difícil de gerir. Mas estas empresas tentam fazer o melhor também para assegurar as melhores condições aos trabalhadores, considerando estes constrangimentos económicos que têm que enfrentar e atravessar um período de turbulência, o Covid, e para as empresas que têm uma margem tão reduzida é mesmo uma situação às vezes difícil de gerir. As situações que foram referidas de pessoas que dormem no aeroporto, eu acho que nós não tínhamos conhecimento disso, mas obviamente depois analisamos isso para perceber o que estava a acontecer. Os casos que terão acontecido estão muitas vezes relacionadas com a ausência de transporte público para chegar ao aeroporto. A atividade do handling começa muito cedo, acaba muito tarde, e para as pessoas que começam muito cedo e que não têm transporte público e que não podem utilizar um meio de transporte deles, estas pessoas às vezes vão para o aeroporto na véspera e vão dormir no aeroporto umas horas antes de começarem finalmente a trabalhar. Portanto, isto, eu acho que analisando isso, nós temos todos que analisar isso e ver quais são as soluções possíveis para estas pessoas, porque não é uma vida satisfatória estar a dormir no sítio onde trabalhamos. É preciso encontrar soluções e nós estamos a tentar analisar, de facto, a ANA está a tentar analisar com as outras empresas do setor, com a comunidade aeroportuária, uma forma de poder chegar ao aeroporto muito cedo, de facto, para as pessoas evitarem assim soluções que não são soluções dignas e satisfatórias. Muito bem, Sr. Presidente. Tem um problema para resolver, sem dúvida, não é? Ou dão condições para as pessoas estarem, ou então têm que ter condições de transporte. Vamos iniciar a segunda ronda, não é, Srs. Deputados? Começa o Partido Socialista, o PSD e o Chega. São 2 minutos, a resposta é conjunta, sabem como é que é a grelha. Portanto, o Sr. Deputado Ricardo Costa quer usar a palavra? Faz favor. Sim, Sr. Presidente. Muito obrigado, mais uma vez. E começo precisamente pelo Sr. Presidente, que o Sr. Presidente, no final da minha intervenção, fez um comentário, se assim se pode chamar, na questão que as questões que eu coloco eram fora do tema. É uma opinião subjetiva, Sr. Presidente, na qual, obviamente, o Partido Socialista não concorda, mas pode-se explicar porquê. Porque as questões que se colocam são de veras importantes do ponto de vista daquilo que hoje estamos aqui a tratar. Do ponto de vista da segurança, do ponto de vista dos serviços e do ponto de vista de uma atividade económica que efetivamente diz muito a Portugal, que é o turismo. E, portanto, qualquer alteração jurídica ou legal, administrativa que seja proposta dentro de um aeroporto, tem impactos no tempo de espera do serviço de segurança, no serviço de fiscalização e, portanto, tudo isto tem que ver com um nível de competitividade que se quer um aeroporto num país como Portugal. E, portanto, as questões que eu coloco fazem todo sentido do ponto de vista do Partido Socialista, e ao Partido Socialista compete fazer essas observações e não ao Sr. Presidente, peço-lhe desculpa por esta parte, mas, obviamente, que é de veras importante, porque a atividade económica que o turismo representa para o país, em 2023, foi 13%. E nós temos o Sr. Presidente da ANA, o José Luís Arnaud, disse ao jornal, se a memória não me falha, o ECO, disse claramente que o tempo de espera no aeroporto de Lisboa era demasiadamente alto comparativamente com o aeroporto de Madrid, por exemplo, e, portanto, toda e qualquer alteração, do ponto de vista jurídico, legal, administrativo e de fiscalização, tem impacto direto naquilo que é o grau de percepção dos turistas que nos visitam. E, portanto, a este nível, é uma preocupação que o Partido Socialista tem. Obviamente que a questão dos recursos humanos é ainda muito mais importante, permitam-me este pleonasmo, mas obviamente que isso são questões que se tratarão em sede própria, com a audição que teremos a seguir dos recursos humanos, com a audição que teremos da Menses, aí sim teremos tratado esses assuntos. Mas eu trouxe estes temas aqui a esta Comissão porque acho muitíssimo importante do ponto de vista daquilo que é um impacto económico que possa ter para o país. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado, tem toda a razão. Eu constatei o facto das questões estarem a extravasar o objeto da audição e por isso é que não fiz nenhuma consideração ou valoração sobre as questões. Portanto, tem toda a razão. Mencionei, mas não fiz nenhuma consideração sobre o valor das questões, porque
tem toda a razão, não tenho que o fazer. E por isso é que eu não fiz também. Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento o Engenheiro Thierry e a sua equipe, e eu começo por dizer que, de facto, foi com gosto que eu ouvi a intervenção que me precedeu do Sr. Deputado Ricardo Costa, porque, nas palavras dele, de facto, as alterações administrativas e funcionais contribuíram determinantemente para o atraso do processo de entrada, como o Sr. Deputado disse, e, de facto, este é o problema que o PSD disse quando o governo socialista de António Costa, para defender in extremis o então Ministro da Administração, Eduardo Cabrita, optou por desmantelar, por cortar aos bocados o que era a estrutura do CEF, para defender o Ministro Eduardo Cabrita. É disso que estamos a falar. Nós, quando falamos que houve atrasos, que é um problema de transição para a PSP, que agora tem responsabilidade no controle de fronteiriço, nós estamos a falar das consequências desastrosas para o país daquilo que foi a solução do PS, que escolheu defender o seu Ministro da Administração Interna à data desgastado por todas e mais situações, ao invés de escolher o país e os portugueses. Portanto, o Sr. Deputado, quando faz a intervenção que faz, deu-me alguma, digamos, satisfação, porque é bom nós fazermos esta meia-culpa e reconhecermos que chegamos onde chegamos por vossa causa e por opção política de defender um ministro e não o país e os portugueses. E, Sr. Engenheiro Thierry, eu tenho uma questão que eu gostaria que voltar e que lhe coloque sobre, de facto, se este período de training on the job, de treino em ambiente de trabalho ultrapassado que está ou que estará, se entende que ficam criadas as condições para uma fluidez normal da entrada de quem nos visita e uma regularidade neste processo que acabe com aqueles constrangimentos que as más decisões do Partido Socialista, ao protegerem in extremis o ex-ministro Eduardo Cabrita, levaram o país e levaram a nossa imagem neste e noutros campos, infelizmente, esta herança do Partido Socialista. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Indiretamente às questões, Sr. Engenheiro, porque o tempo nesta ronda é curta. Sr. Engenheiro, eu devo-lhe dizer que tenho que discordar profundamente com o final da sua intervenção. Porque eu dou-lhe um exemplo muito concreto. Sou o Sr. Presidente desta Comissão. Uma vez que trabalha cedo, se eu chegasse aqui e o visse a dormir em cima da mesa, eu ia ficar chateado. E certamente o Sr. Presidente da Assembleia não ia gostar, como Vossa Excelência não pode admitir. Portanto, isso não é desculpa nenhuma para dormirem dentro do aeroporto. A desculpa vai precisamente a um dos pontos que eu toquei. Paguem condignamente aos trabalhadores, por forma a que eles possam arranjar uma habitação digna perto do local de trabalho. Quanto a isso, acho que estamos conversados e um dos pontos do requerimento explicado. Em relação ao que disse o Sr. Deputado Ricardo Costa, eu não posso deixar passar. Sr. Deputado, a sua intervenção na primeira ronda, eu não sei quem lhe escreveu os apontamentos, mas certamente escreveu-lhe em letra pequenina e o Sr. Deputado não viu que isso era para a primeira comissão. Enganou-se na comissão onde veio ler a documentação e a prova disso... Não, e a prova disso é que andou à volta e não resolveu rigorosamente nada. Em relação ao PSD, naturalmente que eu concordo com a crítica que fez ao Partido Socialista e subscrevo em relação ao CEF, mas gostava de deixar uma pergunta ao PSD também. Onde é que está a tão prometida reversão da extinção do CEF, prometida em campanha pelo atual Primeiro-Ministro? E certamente não estávamos a ter esta discussão agora. Sr. Engenheiro, não lhe vou falar na compra da Ground Force pela Urbanos. Isso dava muito que falar, muito que investigar, eventualmente até mais uma comissão de inquérito. Nem sequer vou querer entrar por aí, devemos ter tempo para pegar neste dossiê outra vez. Mas eu relembro que esta atrapalhada de negócio em negócio, que foi dando origem a isto, agora emboca nesta situação que aqui temos. E a ANA Aeroportos é a única acionista de uma destas duas empresas de handling. Portanto, tem responsabilidades. Eu pergunto como é que as vão assumir. Nós não vamos tolerar ter trabalhadores a dormir nos aeroportos. E o Sr. Engenheiro falou que toda a gente tem formação de língua portuguesa. Eu pergunto-lhe, então, porquê é que há trabalhadores? E atenção, isto de fonte fidedigna, e nós temos essas provas, nem bom dia sabem dizer em português. Da mesma forma que o Sr. Engenheiro falou do papel da polícia, é verdade, no acesso ao aeroporto, vou concluir, Sr. Presidente,
através dos autocarros. Sabe como é que isso é feito? Muitas vezes, por falta de funcionários de handling, os motoristas dos autocarros embarcam e desembarcam as pessoas pelas portas, utilizando aquele cartãozinho sem qualquer fiscalização da polícia. E termino, Sr. Presidente, com uma questão que também me parece oportuna e que o Sr. Engenheiro certamente vai querer responder. O Sr. Engenheiro disse que, certamente, o próximo aeroporto, Alcochete, precisa do dinheiro dos contribuintes. E a questão é simples. Quanto? E se a Vinci está ou não disponível para pagar uma avaliação custo-benefício, uma nova, porque a avaliação custo-benefício da CTI vale rigorosamente zero, tem erros, está mal fundamentada, e isso aí será o Estado português a assumir esse custo ou se será a Vinci? Muito obrigado. Pois bem, Sr. Deputado, essa também extravasou o seu próprio requerimento, não é? Estou a constatar o facto, não estou a valorar. Já quanto à hipótese de eu adormecer aqui na mesa, eu sei que posso contar consigo, poderei sempre contar consigo para me ajudar e para corrigir quando eu estiver mal. Agora, vamos contar com o Sr. Presidente da Comissão Executiva, são 6 minutos, para responder às questões que restem e para tirar conclusões que entenda. Faz favor, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, portanto, em relação ao controle de fronteiras, do nosso ponto de vista, obviamente, não é, do ponto de vista da ANA, do Gestor Aeroportuário, não é, o que é importante não é a entidade que gera o controle de fronteiras, o que é importante aos nossos olhos é o tempo de espera dos passageiros lá neste controle. Ainda não estamos lá, as coisas estão a melhorar pouco a pouco. Acho que as entidades estão empenhadas, os nossos parceiros lá no aeroporto estão empenhados também em fornecer o melhor serviço possível com os recursos que eles têm. Portanto, e nós estamos a trabalhar numa lógica de parceria, a tentarmos, de facto, fornecer aos passageiros o melhor serviço possível, que é muito importante, obviamente, para as questões do turismo, é fundamental, e para a própria TAP, que funciona numa lógica para uma grande parte da sua atividade, uma lógica de transferência de passageiros. Portanto, é a lógica do hub, isto implica muitas vezes uma passagem de fronteiras e, portanto, para a competitividade do sistema em si, da TAP, do nosso aeroporto de Portugal, é importante que efetivamente este controle de fronteiras seja o mais fluido e rápido possível. Sobre a questão dos trabalhadores que dormem no aeroporto, Sr. Deputado, obviamente nós estamos aqui, sobre este ponto em particular, estamos alinhados. Ninguém acha normal que uma pessoa possa dormir no sítio de trabalho. Nem, em primeiro lugar, a ANA não acha isto normal. Não é o caso dos nossos trabalhadores, nem da ANA, obviamente, nem da Portway. Mas que eu saiba. Sim, mas nós ficamos a saber desta situação alegada da Menzies. A Menzies terá a oportunidade de se pronunciar sobre estes factos durante a sua audição e nós estaremos a ver também as respostas da Menzies desta pergunta. Mas pode ficar assegurado que aquilo que possamos fazer para evitar estas situações, faremos, nomeadamente a parte dos transportes, em relação à remuneração. Estamos também a fazer o melhor esforço possível para poder dar às pessoas uma remuneração digna, mas assegurando aquilo que é a sustentabilidade económica da empresa, porque é isso que está em jogo. É também a manutenção do emprego. Não para os próximos meses, mas para um tempo longo, não é? Que permite, de facto, a estabilidade nas famílias das pessoas que trabalham lá nestas atividades de handling. A questão da grande força da urbanos, obviamente, nós estamos completamente alheios a isso, não conheço esta temática da venda, portanto não posso obviamente intervir. E sobre a última questão, acho que haverá, como foi dito aqui pelo Sr. Presidente, haverá mais oportunidades de nós falarmos do novo aeroporto de Lisboa numa determinada altura. Já estamos a trabalhar nesta temática e, obviamente, com o maior empenho possível para tornar este projeto uma realidade. Obrigado. Muito bem, penso que é isso que todos queremos.
e nas melhores condições para o Estado português. Senhor Engenheiro, muito obrigado pela sua colaboração, mais uma vez, a segunda. Senhores deputados, vamos interromper os nossos trabalhos. Nós temos a próxima audição marcada para as 13h30. Portanto, há aqui uma folga de meia hora, que à partida iremos cumprir para garantir a estabilidade do horário dos trabalhos e das pessoas que vêm para a próxima audição, que é a Direção de Recursos Humanos da Portway. Então, até já, senhores deputados.